Seja muito bem-vindo aí, Silvio, meu amigo, mais conhecido como Comandante. Isso aí. Vamos lá, todo mundo chama Comandante. Por quê? Você é comandante de alguma força Nem Força armada? Armada, nem de navio. Tá difícil comandar alguma coisa hoje em dia, tá difícil, né? Não, é minha profissão, né? Todo mundo acaba Você é piloto tendo. de avião de profissão. Sim, profissão. Que aparelhos, né? Tem que falar aparelho quando o cara é comandante de avião. Quais aparelhos que você mais voou? Eu voei na época da Transbrasil, a frota era só Boeing. Então, Boeing 727, aquele que tem três turbininhas atrás na cabine, mas era um avião que ainda tinha comandante, copiloto, engenheiro de voo, a aviação raiz, você voava, não tinha GPS, não tinha computador, você tinha que ligar o rádio, cruzar as informações para ver onde você estava. Porque hoje, com todas as telinhas ali, se apaga uma telinha daquela, o pessoal já, ai meu Deus, o que que eu faço? Calma, tem asa, tem motor, tem combustível, o avião não vai cair, voa. As técnicas antigas, o pessoal às vezes esquece, é muito ligado, como hoje, GPS de carro, né? Todo mundo querendo pegar o velho O guia, guia, né? O quatro guia da rodas, vai, quatro não vai, rodas. pegava. Você põe lá o GPS, pim, pim, pim e vai. Então, isso meio que é. Mas enfim, aí eu voei na Transbrasil, muito um Boeing 727, 767, que foi o primeiro avião de telinha, em 83, que foi um marco de visão da aviação, né? Então eu peguei essa transição, peguei a aviação raiz do passado e consegui pegar, assimilar a aviação nova de computador, que hoje é tudo computadorizado, inclusive os carros. Então eu tenho essas duas escolas, assim podemos dizer, experiência, que isso moldou muito a gente, né? Mas o que você gosta mesmo de pilotar, pelo menos quando você está em chão, Então, paralela. não tem GPS de Não, não, fábrica, não, não tem não. A gente nada até leva disso. lá o nosso celular para alguma coisa, põe ali no É. console, deixa e ali tira as dúvidas, né? Mas a todo aviador assim que tem a máquina no sangue, assim, muitos têm. Se não tem carro, tem moto, tem barco. Depois foram quase 15 anos na TAM, depois, na Transbrasil, depois mais 25 anos na TAM. E lá foi o Fokker 100, que foi o Sim, que alavancou a a empresa, companhia. que depois as outras maiores que tinham aquele jeito de trabalhar antigo, obsoleto, meio pesado, e as novas empresas começaram a evoluir, e tipo Vale Transbrasil, aquelas quatro grandes, ou a Sim. Cruzeiro, né? Então acabaram indo pro buraco e ficou essas mais enxutas assim, que se modernizaram. E aí depois foi toda a família do Airbus. Porque aí a TAM foi a primeira que comprou toda a série de família Airbus, Airbus 319 2021, que é uma família só muda o Sim. tamanho da aeronave. Depois o 330, que foi o primeiro bimotor, primeiro o A300 e a 330, foi o grande alavanco da Airbus, que foram os primeiros bimotores, o widebody, que Quem antes ainda era. voa? Voam, Voam muito, voam né? muito, muito. A própria Azul tem, a Gol também agora, com a nova empresa junto lá com a Avianca, Sim. não sei o que, o Holding lá também tem. E depois foi toda a família Airbus 320, 330, 340, que era quadrimotor. Depois o A350 eu ia voar, mas eu já voava o 777, aí o O Boeing, Triple o Seven, né? 777, que é o maior bimotor do mundo. E aí eu ia pro 350 e falei, não, já tô aqui no Boeing, fazer mais curso com a idade, já passou o negócio de curso, deixa eu curtir a aviação. E aí ficamos aí no 777 aí, que até hoje voa, que é maravilhoso essas máquinas. Você tem uma história com o Opala. Você é o atual presidente do Opala Clube de São Sim, Paulo. sim. Como nasce o clube e como Então, você se entra na presidência aí nessa o roubada nosso. aí? Não, roubada no sentido. Mas é uma roubada até gostosa, né? Que a gente tá aqui até hoje ainda, né? Ter esse sangue, isso no sangue. Mas na realidade, é aquele nosso velho querido Praça Charles Miller, conhecido como Sim, Pacaembu, né? Pacaembu. Da década de 90. Todos nós conhecíamos, era coisa mais assim, livre, espontânea. Todo mundo ia, terça-feira, vai, não vai, e a gente ia pra lá, né? Para quem não é de São Paulo, durante os anos 90, na praça que tem em frente ao estádio do Pacaembu, na Praça Charles Miller, às terças-feiras se encontrava um pessoal que por início foi assim, era o Og Pozzoli, que era um grande colecionador, que tinha um amigo que tinha um restaurante lá dentro. Ah, vamos de terça-feira ali, só que o negócio tomou uma proporção tão grande que todo mundo passou a esquecer da existência do restaurante. Meia dúzia ia para lá, a turma ficava, mesmo a galera ficava mesmo nessa praça em frente ao estádio do Pacaembu. Daí os encontros do Pacaembu. Depois, com o governo da Marta Suplicy, teve o apagão,
O André Ribeiro, que era dono da Mattel, Isso. tinha o espaço de concessão no Sambódromo, transferiu para o Sambódromo. Talvez a turma conheça mais. Mas quem é de São Paulo até hoje fala: ah, na época do Pacaembu. É isso. Terça-feira à noite em frente ao estádio do Que Pacaembu. foi onde tudo começou. E o Sambódromo só tem por causa do Pacaembu. Exato. Que a Marta Suplicy, quando era prefeita, disse que aquilo era lugar público. Aí já tinha as faculdades em volta, muita Sim. gente chegando, ficou uma coisa meio assim. Aí ela caiu, né? Ficamos um tempo assim procurando lugar para fazer, né? A turma, lá, os Exato. organizadores, até que a Mattel, né, que já era organizadora da Feira Livre do Automóvel, famosa lá para venda de carro, Exato, tinha a que é o produtora. maior feirão semanal que Sempre, existe em São Paulo E de décadas carros. e décadas. Tem até hoje. Até hoje. Voltou para o AMB de novo agora. E agora voltou para o AMB, Isso. exato. E ele tinha a produtora independente também, fazia na televisão os carros, tal. Daí Fazia ele o programa do carro Isso. na TV Gazeta aqui em São Paulo. E aí eles foram procurando, como o Sambódromo, uma área ali à disposição que usava-se mais só no carnaval, tá? Uma área enorme, boa, tal, fez os acordos. Aí chamou os clubes, né? Para que Exato, para foi que um ficasse chamariz, nos né? camarotes. Isso. Aí o chamariz eram os carros antigos, os associados, os carros então ganhavam os ingressos e todo mundo começou a frequentar. O pessoal que tinha os carros fora de linha, né? Isso se chamava, os clubes, carros antigos, eventos. Os carros fora de linha, cara. E depois, com o tempo, ficou tão forte o Sambódromo sim. que passaram até a ter os desfiles temáticos. Ali era o nosso carnaval de verdade, né? Então, aí depois a gente começava, logo no começo do ano, a gente se reunia na Mattel, chamava os clubes da Picape, Galaxy, Opala, Chevrolet, enfim, Fusca, Kombi, os caminhões, e fazia um escalonamento de pelo menos um evento por mês, assim, as datas, às vezes, dependendo do que fazia uma terça sim, uma não, até fazia 2 eventos. Exato. Nós do Clube do Opala, eu sempre escolhi o mês de julho. Por quê? Eu sei que é um mês frio, normalmente não chove, é seco. Então, embaixo de chuva, embaixo de frio você bota um capote, vai lá comer o milho quente ali e tal. Então não dava BO, era bom. Então aí a gente fazia nas terças, assim, alguma terça de julho, normalmente pedia. E Opala era um dos recordes de lotar o Sambódromo, não é verdade? Era porque a gente fazia não só o evento, mas depois de alguns eventos que a gente começou a fazer lá, com toda a estrutura da Mattel e aí os associados que ajudavam, a gente começava a fazer algum tipo de tema de coisa. Tanto é que em 2017, um pouquinho antes da pandemia começar a acabar, 17 ou 18, nós conseguimos reunir os pilotos da Stock, lá que iniciaram com Opala. Sim. Nossa, e conseguimos pegar, vamos fazer uma homenagem em vida. Claro. Você vê que de lá para cá, quantos faleceram, né, Exato. recentemente. Então, isso foi o pulo do gato que a gente conseguiu. E o pessoal vinha porque não tinha essas coisas que hoje, graças a Deus, tem o Opalapa, tem o evento lá em Santa Catarina, hoje tem grandes eventos assim de Opala em vários lugares, mas todo mundo comenta, puxa, lembra a mística daquilo, lembra né? do Opala, que legal, parece a noite do Opala, não sei o quê, porque foi o starter, né, que todo mundo vinha. Vinha pessoal de Curitiba, do interior, vinha pessoal do Rio, e a gente dava uma atenção, homenageava, às vezes entregava um troféuzinho para... E como veio então a ideia de formar o clube, o Opala Clube de São Paulo, que se ele não é pioneiro, está entre os pioneiros de tantos outros clubes de Opala que temos hoje, incluindo na cidade de São Paulo, em Grande São Paulo e pelo país todo. Então, o nosso começou justamente por causa do Pacaembu, que é aquela turminha mais de São Paulo que reunia, então entrava ali no pátio ali redondo ali do estacionamento, parava o clube, uns Pumas paravam aqui, uns Galaxy paravam ali, contornando um pouco mais à direita paravam os Opalas, e a turma foi reunindo. E nessa, o Luciano Aguiar, né, que era que é o fundador do Clube do Opala, já estava ali com o projeto de, poxa, a gente vem, reúne e tal, por que a gente não faz isso aqui e toca para frente, guardar a memória e tal. E eu frequentava o Pacaembu, mas não era ainda do Clube do Opala. Foi quando eles, em 96, fundaram o clube, fizeram o estatuto, fizeram tudo certinho. Então, o clube é de 96. 1996. Esse ano está completando 30 anos. 30 anos, já é um clube placa preta. Verdade, né? Se for pensar por esse lado. Mas você vê que ainda tem o Fusca, que já fez 40, que a gente. Ano passado a gente participou das comemorações, o Clube de Chevrolet 40, então tem clubes ainda mais tradicionais. Sim. Mas esses, assim, que nem o Galaxy também e tal. O Galaxy Clube, agora em junho, vamos completar 20 anos. Então.
Mas mesmo você completando 20, mais a história, independente do clube ou não, a gente já tinha as ligações. Naquela época a gente já se conhecia. Isso, era muito, claro. muito. E aí esse ano tá vendo 30 anos. Então ali é que foi fundado, eu participava e sempre ia lá, porque eu também morava no Rua Tupi ali, paralela vindo a Pacaembu. Então a gente já ia a pé e tal, depois eu ia de carro. E a gente conhecia as pessoas. E a gente via os Opalas lindos maravilhosos. E por acaso, o meu Opala que comecei a participar foi meio acidental. Porque eu parava no estacionamento do aeroporto para voar e tinha um carro de época. Sim. Logo quando lançaram a Blazer ou alguma coisa assim. Tal. Aí parava lá, manobra, daqui a pouco se estaciona, aparece um arranhãozinho no espelho, não sei o quê. Falei, sabe uma coisa? Eu vou comprar um carro Mais velho. mais velho, para largar no aeroporto. Aí roda daqui, roda dali, roda dali. Achei o Diplomata 87, um dourado, lá pro lado da represa Guarapiranga, por ali, Interlagos, daquela zona ali. Peguei o carro, vim. Todo originalzinho, só a pintura queimada. E eu via os carros do Clube do Opala lá, todo brilhando assim. Aí um dos rapazes lá, o Mursa, que infelizmente esse ano faleceu, o Mursa, ele tinha uma oficina lá em Guarulhos e fazia pintura e tal. E tinha uns carros de clube lá muito bacana. Nossa, que coisa linda tal. Esse aí já tomou banho. Falou, nossa, que coisa linda, peça de original de fábrica. Pô, o meu tá pintado, queimado assim, a pintura. Não, leva lá. E dei um banho por fora do carro só. Aí E tô já com ele há 30 anos, com o banho e tudo. Lógico, hoje, com 30 anos depois, apesar de tudo, aparece uma marquinha Sim. dos tempos. Então, por acaso, esse Opala, comecei aí meio que com outra ideia, era de largar o carro no aeroporto. Mas aí você deu banho, você deve ter falado. Frequentei o Opala, que quer, guardei o Opala e continuei indo com os outros carros para o aeroporto. Não adiantou nada. Hoje, quantos Opalas na tua garagem? 11 Opalas. 11. Eu tive mais. Agora, a gente tem que deixar claro esse número de carros Sim. assim que a gente comprava no passado. O preço de um Opala hoje, a gente na época comprava 2, 3. Sim, claro. Era carro usado, desvalorizado, Lembrar que- tinha a valorização de mercado real. Sim. Novo, usado é usado. Vamos lembrar que a gente está num período onde esses carros nem sempre eram bem vistos, porque o combustível ainda era caro. Nós estamos num período que recém abriu as importações, então qualquer carro nacional caiu. Eram as e carroças, né? Opala e os V8 se comprava a troco de pão, muitas vezes. Olha, V8 dava-se até, né? V8 era dado de presente. Tinha gente que era- parava V8 e encostava lá, tem uma história de amigos aí, o pessoal, poxa, quando você quer aí, toma, tira esse carro daqui, tá atrapalhando a rua e tal, e levava Eu embora. lembro de uma história que eu estava com o Marquinho, que você conhece, a gente estava na porta da casa dele com o meu Landau mexendo em alguma coisa. Veio uma senhorinha e falou assim: olha, meu marido tinha um carro desse, a minha neta vai tirar carta, a gente precisa tirar o carro da garagem. Um carro desse, só que verde. A gente, nossa, olhou pro Landau, Landau verde aqui no Planalto Paulista. Não conhecia. Fomos lá na casa da senhora, era um Dart 4 portas, que na cabeça dela era tudo igual. Funcionamos o Dart, tiramos da garagem, onde a senhora quer que ponha? Ah, mas quanto vocês vão cobrar? Levamos gasolina e bateria só. O carro pegou meio quadrado, mas pegou. Não, pelo amor de Deus, só falando de senhora quer. A gente achou que ela ia largar ele na rua, porque... Ela, não, então vocês não vão cobrar, né? Então leva o carro para você. Porque era um estorvo na época, realmente. Não tinha essa filosofia de Sim. carro antigo, carro de coleção. E mesmo no começo também do Pacaembu e tal, eram as pessoas amantes dos carros tradicionais. Não existia Exato. esse conceito carro antigo antigo automobilismo. era pré-guerra ou americano dos anos Sim, 50. e O os resto, nacionais década de 60. É, O Zero verdade. Willis, Cinca Chambord e tal. O Opala que começou em 68, primeiro modelo 68, 69, você vê. A gente, depois que formou o clube, nós tivemos um apoio do pessoal do Chevrolet, o finado Borrego, que com o Luciano, né, o presidente na época, o Luciano Aguiar, então tinha essa coisa, não, vem cá, tô vendo vocês querem estudar a história, mostrar e tal, vem aqui, acompanha, tinha eventos raros, um Shopping D, Sim. então vem aqui, acompanha, vem aqui. Aí eu já estava no clube e a gente ia lá, a gente entrava meio assim e tal. Não, esse pessoal do Clube do Opala é sério, não sei, sempre se é sério. Por quê? Porque é um clube recentemente feito e recentemente saiu de linha os Sim. Opalas, que foi em 91, 92 e não eram tão velhos assim. Os primeiros modelos lá em 60, 70 era uma coisa, mas os outros eu falei, isso é carro de agora, como é que
E era carro que desvalorizado, ia para periferia. O Exato. pessoal falava, os carros dos mano, não sei o quê, não sei o quê. Hoje falar de um Azira, por exemplo, tá acontecendo muito. O Opala, durante quanto tempo ficou vinculado à imagem dos Racionais, Então, né? então o pessoal meio que ficava com o pé atrás. Puxa, vem essa galera, nossa, e já pensavam. Então a gente conseguiu aos poucos e provar. Então, no começo, a gente Porque o tinha termo que. opaleiro foi até pejorativo durante muito tempo, Sim, né? Era meio sim. que. Ah, E esse o cara é um Luciano, nessa opaleiro. época, com Ele a era... CNPJ e tudo, a gente se federalizou. Foi o primeiro clube de Opala federado no Brasil e ficamos, acho que uns 8, 10 anos sendo o único clube de Opala oficial. Sim. Depois os Abriu a outros. porteira, né? Então, mas aí o pessoal, às vezes todo mundo, Opala, Opala, e queria o pessoal sem o conceito, queria entrar. A gente nunca destratou, mas às vezes tinha que meio que peneirar e tentar explicar. Olha, a gente faz parte de uma federação que quer contar a história do carro, quer preservar a imagem, conservar. Então, olha, seu carro é bonito, mas a gente tentava mostrar, olha, tenta melhorar isso aqui, assim. A gente não pode. Sim, Tem sim. que ter cuidado na hora de falar, porque você não sabe o quanto que a pessoa suou para ter aquele dinheirinho suado, se tem um bem de família, se tem uma história por trás. Exato. Então a gente tem que meio que pegar assim, numa boa, ter uma parte psicológica para falar com esses casos, com essas pessoas, para não ofender e mostrar no bom sentido. E mostrar que os nossos carros também estavam nessa condição. Ó, tava assim também, até pior. E ó, quando a gente conseguiu, demorou um pouquinho, mas a gente precisar de alguma coisa, a gente ajuda. Para não perder Agora, o carro. o Opala ele tem uma mística. Eu acho que só Opala e Fusca tem essa mística entre os no Brasil. A gente fala, é legal falar de Dojão, é legal falar de Maverick, é legal falar de qualquer outro veículo, mas quando você cai no Fusca ou quando você cai no Opala, eu creio que aí tem uma legião Tem, de fanáticos, de fãs, de... O carro tem uma mística própria, tem. né? E no caso do Opala é uma mística totalmente nacional, porque você não encontra ele fora daqui. Tanto é que a gente vê, por exemplo, alguém levou lá alguns Opalas para os Estados Unidos, Tão uma levando. pessoa tentou colocar Isso. num leilão e não foi. Não É, deram bola para ele no leilão, o que é admissível, porque não existe um vínculo de história com o norte-americano. Então, para ele, ele tá vendo ali uma jabuticaba bem brasileira, né? exato. E o Opala fez muito sucesso aqui. Primeiro, modernizou um pouco os carros da década de 60 Sim. para o Opala. Apesar, eu me lembro, meu pai tinha em 69 um Esplanada, que foi o último carro da Chrysler, Tá. tudo. E era um carro, bancos de couro, um terço, dois terços, Sim. tudo certinho e tal. E aí, em 71, fizeram uma proposta. Ele trabalhava no governo, era procurador de Estado, advogado, e tinha a fábrica para divulgar, estimular. Não, o pessoal, os advogados, para o governo, o pessoal a gente faz, aí um desconto assim, assim. Aí ele trocou um carro fora de linha, que era o Esplanada, e comprou uma Opala. Uma Opala especial, Sim. câmbio em cima e tal. Especial que é a versão Básica. básica, Standard, porque, né? então, porque os outros eram caros. Eram caros. Proporcionalmente eram caros. E como o carro do papai já era os mais antigos, 69, assim, já fora de linha e tal, já não tinha tanto aquilo, tem a depreciação. Era um trocou carro que, por esse. mesmo Mas para a época, a manutenção era difícil, já, porque todo mundo aquele fala, motor antigo, esse é um V8, aquele V8, velho, um 4 cilindros, tinha a mesma coisa que o V8, tá? Era muito simples assim, mas tinha um conforto muito bom. Aí o que aconteceu? Ele trocou por uma Opala especial, inclusive da cor laranja, igualzinho dos SS, só que era um 71 de cheio do coupé, câmbio em cima, aquele banco exatamente bem simplesinho de plástico e tal. plasticão, Comprou, né? aí ele pegou aquele volante, aquela faixa de buzina de plástico, aqueles botões de tec-tec do meu pai. Nossa, tudo de plástico, mas que porcaria. Quer dizer, lembra hoje quando a gente fala de alguns carros, é tudo de Então, plástico. os de hoje, né? hoje a gente vê até os Opala, Galaxy, tudo, por mais que você é muito superior aos de hoje. Né? Mudou o conceito também, não, Sim, não sim, que sejam sim. assim, mas mudou o conceito, mudou, enfim, uma série de coisas. Mas você vê, as cabeças de cada época sempre tinham uma crítica com relação a alguma coisa nova que se lançava, com relação ao antigo, mas no meu tempo, para no meu tempo. Então, e esses carros eram assim. Então tinha os Opalas 4 cilindros básicos,
como especial para trabalho, o taxista, as empresas até governamentais, Frota, tal, né? frota, e os mais luxuosos no começo, os luxos, o Gran Luxo, que foi feito em 71 até 74, que depois foi trocado pelo Commodore, que era o top. Sim. Eu mesmo tenho um Commodore 75, a primeira série, ele é azul celeste, com teto de vinil branco, ele tem câmbio automático, ar direção, aquele famoso embaixo, Sim. que nem o Galaxy tem, direção hidráulica, vidros verdes. Ele só não tem ar de direção, não tem ar e vidros elétricos, vidros elétricos e travas elétricas, Porque porque não não existia existia. na época, foi só lá em 85. Aliás, esse pra mim é o teu carro mais bonito que tem. Então, e é um top de linha para aquela. E tinha muitos cromados, muitos detalhes, automática aqui, caixa de roda ali, borrachão do para-choque. Você vê Ele tem muito adorno, né? muito detalhe, muito detalhe, muito detalhe. Então você tinha esse carro, que era caríssimo para a época, como também você tinha o Opala básico, especial, e lançaram justamente nesse ano a Caravana para a família. Sim. Então, abraçou uma gama da população gigantesca. E ao longo dos anos, as pessoas, várias gerações foram, porque foram 20 anos. É diferente de um carro que você vai aqui, meu pai só que teve. Não, o teu pai teve, você teve, e talvez o seu filho também. Então, e outra coisa, as versões de motores. Hoje, a pessoa que gosta de um carro potente, que está na moda, tem um carro turbinado e tal, você pega um Opala, tem um motor que se normal, não sei se ele já é um bom carro, não é um V8 absurdo de gastar, ou os americanos, ou alguma coisa, então ficou numa faixa intermediária que atende a necessidade dessa galera que quer ter um carro meio hot, meio bravo, e o Opala atendeu isso. Por isso que hoje tudo que é evento ali tem Opala para todo Eu gosto. acho que o Opala ele criou uma mística também, porque onde quer que você visse, para onde você batesse o olho, você ia ver Opala. A pessoa que está trabalhando no hospital, na ambulância, empresa, no cara rico, o governante do país, a polícia. então a polícia. Tinha Então, Opala, tinha veraneio, tinha ali uma onde você Chevrolet. olhasse, você via, você identificaria algum Opala em alguma posição. Era o carro do Playboy, era o carro do pai de família, era o carro do policial, do executivo, do taxista, do presidente da nação. Então, Abrangeu todas as classes sociais. no filme era do mocinho e do bandido, né? Era de, então, Também. Então eu acho que isso ajuda. Na novela tinha o taxista lá, coitadinho, andando de Opala, mas você tinha o galã andando de Opala também. Então eu acredito que isso ajudou também a fazer com que o carro está sempre no imaginário popular ali. Todo livro tem seu capítulo curioso. O Opala tem seus capítulos curiosos. Então você tem as versões em Vemo, Guaporé, Porto Seguro, Limousine Sulan, o Summer, lá gente, do Curitiba. Não vamos falar aqui se é bonito ou feio, se é prático ou não é, se a fábrica deveria ter feito ou não. Então você tinha a Envemo com soluções de estética mais arrojadas para aquele tempo e soluções mecânicas. Depende se a pessoa queria tudo ou queria uma parte. Isso. Você tinha a Guaporé Porto Seguro, que era uma concessionária do grupo Guaporé, hoje mais conhecida pela Porto Seguro, que é a maior seguradora do país, que pegava o Opala 4 portas e transformava numa Caravan 4 portas que a fábrica nunca ofereceu. Você tinha a Sulan oferecendo limousine. Você tinha a concessionária Summer oferecendo um conversível em cima do coupé. Isso. E esses capítulos a partes aí curiosos, como é que tem sido a preservação deles? Houve um momento de repulsa ou logo de cara houve o acolhimento? Não é que houve um momento de repulsa. Eu acho que essas transformações têm um custo e são caros. Sim. Então tem a sua gama que nem gostava. É 880. Você gosta, o pessoal vai lá e consegue empenhar e comprar aquilo lá e pagar caro. E os outros, ficava meio assim na dúvida tal. Mas estava lá uma opção. Como tinha os Mavericks Perua, que também foram feitos e, enfim... Que eram feitos pela Sul-Americana, vendidos na Souza Ramos e em outras concessionárias, da Sonervig também. E o próprio Galaxy.
O que na fábrica usou muito aquele Galaxy Ambulância perua, Sim, né? Que também foi sim. umas unidades raríssimas Foi feitas. uma, né? Então, Ela foi uma só, né? então, Finalizada. então. Mas Há quem hoje virou diga de história. 3 unidades É, começadas, isso. mas Como o meu uma. exemplo, eu tenho uma limusine da Sulan, que por acaso estava no Rio de Janeiro, e um associado do Clube do Opala do Rio, lá na década de 80 para 90, passou lá em Niterói, no ônibus, e viu numa loja assim, os carros parados, e viu uma frente de um Opala assim, mas viu um teto grande assim, em vinil. Eu falei, nossa. Aí Uma o cara, Caravan com o vinil, cara né? pensou, nossa, uma cara com vinil, o que que será? Aí um dia ele resolveu descer e foi lá. Aí viu, nossa, é uma limusine. Aí o pessoal do Clube do Opala lá do Rio, lá, a gente tudo, olha, uma limusine, nós vamos cotizar, vamos comprar, não vamos, mas no fim, cotizar, dar dinheiro, Sim. são É. duas coisas diferentes, né? Aí ficou, e eu fazia nessa época ponte aérea, ia muito pro Rio, e tinha um contato lá do pessoal. Aí num dessas da ponte aérea que ia pro Rio, combinei com eles, eu vou aí, ponte aérea e tal, tem os horários de descanso. Ah, vamos lá, vamos. Aí o cara passou, me pegou, atravessei a ponte de Niterói e fui lá ver o carro. E vi, realmente, o carro tava lá, tava sem bateria, não sei o quê. Aí peguei os dados da pessoa, negociei, e depois, resumo, comprei o carro. Depois, num dia na ponte, também peguei um passe, fui pro Rio, atravessei lá, peguei o carro e trouxe para São Paulo. E tá aí. Falam em torno de 6 carros feitos. Tá. A gente conhece aí uns. O irmão desse carro meu, que é o 88, o próprio proprietário do Rio fez um 85. Tá lá em Pelotas, com o Tá. Jerônimo. É 85, é o mesmo carro. Frota Oceânica Brasileira. O meu também, Frota Oceânica Brasileira. Era do Estaleiro Naval, eles que fizeram. Que É. legal. Depois tem um em Campinas transformado em 92, um branco. O Walter aqui de São Paulo também, que era sócio aqui, também tem uma na Zona Leste. Eu vi uma vez uma num terreno baldio coberto com uma lona de caminhão assim, Sei. jogado. Então é o que se fala, mas a própria Sulan hoje fazia só blindado, você vai lá, Ninguém dá. não se conta mais a história. Então a gente é que tem que cavar e preservar e contar as Uma histórias. vez eu e o Songa fomos na Sulan porque o Songa tinha um Uno Sultan, que Ah, era no aquele Sultan, Uno sim. conversível feito na Sulan. É. Mas ninguém deu bola pra gente. É, o meu Não também, já quiseram passei. nem bater papo. Nem sabia. O A gente pessoal não ficou sabe, lá então. esperando, tomando chá de cadeira, até que uma hora a gente se encheu e foi embora. Mas hoje você vê o Summer, tem gente guardando, colecionando o Summer, colecionando que nem a Limousine, Envemo, que oferecia mais Sim. estéticas assim, rodas, painel inteiro, às vezes três carburadores, 2 carburadores, uma série de coisas, mexia muito na carroceria, mas dava essa estética toda, alargadores de para-choque, 4 faróis, Teve também a Birkles, que era do Bird Bir Clemente, Clemente, que fazia. Bird Clemente foi o primeiro piloto profissional do Brasil. E eles faziam uma versão turbo, né? Que tinha um isso. calombo no capô, não Tinha, era uma coisa tinha, assim? tinha. Então, ia ser raríssimo, eu realmente nunca vi. A gente O sabe de próprio histórias. Birdinho, filho do Bird, o Bird falou que teve lá, ele e o irmão dele lá tiveram carro e tal, mas ele mesmo nesse capítulo ele gostava muito de contar a história, mas ele falou pouco desse, pelo menos para mim. Mas o filho dele, o Birdinho, falou que sentia saudade do carro e nunca mais viu um carro desse. Depois daquele do Então, pai dele, ele não sabe nem falar se tinha outro igual, se tinha outro diferente. Ele então, não... agora você vê, recentemente em Lindóia, por exemplo, apareceu, por exemplo, a Caravan da Invemo, uma Sim. Caravan prata com um jogo de 4 faróis na frente, enfim, tem vários detalhes-rodas parecidas da Cruz de Malta, de época, tem umas rodas da Invemo, que eles botavam o E, o próprio Sim, volante tinha o símbolo E, e uma vai roda por aí. rally com os Então, arinhos, eles têm né? vários. Para mim, uma das melhores propagandas de carro do Brasil é da Caravan, que é o lançamento ou perto do lançamento da Caravan SS, que diz: leve 78. tudo na esportiva. Em 78. A Então hoje a Caravan, gente fala de peru esportiva, nos anos 70 o então, Brasil já estava de olho e a nisso. Caravan SS é interessante, porque praticamente você tem dois modelos, praticamente, o 78 e 79 que são iguais, Tá. muda alguma configuração de banco e tal, é aquele modelo tradicional, e o 80 quando virou a frente quadrada, que já tem só uma faixa larga assim, não tem mais nem faixa no capô e nada, e Essa é uma que acabou. você tem uma vermelha. Uma vermelha. E eu tenho uma 78 também verde, que eu trouxe do Sul. Essa tá original, tá meio feinha, mas por quê? Sei. Porque não foi mexida, é original.
tem os seus defeitos, suas marcas do tempo, como a gente Sim. chama, né? As faixas estão apagando e tal. Eu não vou restaurar esse carro. O que eu Mas vou fazer? merece Eu vou ser- recuperar é. alguma coisa, recuperar um pontinho ou outro de ferrugem, essas besteiras, e manter o carro na história, com as pequenas marcas do tempo. Acho que isso valoriza Eu muito acho, hoje. O exato. pessoal está procurando mais esse tipo de carro do que um super brilhante que... O que você botou aí? Não sei. Durante muito tempo eu fui da ideia americana. Tem que ser tão igual de fábrica. Só nunca fui igual os americanos falam do over restoration, que é fazer melhor que de fábrica. Mas hoje eu acho que eu tenho uma ideia um pouco mais europeu. Tá bom, tá andando, não denigre a imagem do veículo. E outra coisa, então deixa porque tá contando história. Mexe no carro desse que não foi desmontado e mexe no outro, vê a diferença das coisas, tudo casadinho, Sim, tudo durinho. sim, Depois que você desmonta, você faz, mas a gente sente a diferença do carro que foi desmontado e não foi desmontado. Embora as qualidades hoje, a gente vê isso muito em Águas de Lindóia, né? O perfil de Lindóia, às vezes o pessoal critica um pouco, mas você não pode criticar. Eu acho que tem que evoluir. Então nós temos alguns eventos de carros bem colecionáveis, que os nossos amigos lá de Poços de Caldas fazem um evento maravilhoso. Todos os clubes vão para lá. Classic no último final de semana de agosto. Não, primeiro final de semana de agosto. Vale a pena, é um evento muito simples. Não tem premiação, não tem nada. Você vai lá ver os amigos. Sim, e Lindóia tradicional, que também é uma festa e hoje valoriza muito esse pessoal que ganha dinheiro, que oferece emprego e tal, e muda os carros com muita qualidade. Então a gente não sabe hoje se você vai comprar um carro de 500 mil original, porque é super original, ou de 500 mil, porque está super feito com as coisas de maior qualidade que custam caras. Fazer bem feito custa caro. Custa caro. E preservar também o antigo original custa caro também. Ricardo Dilser, que hoje está na comunicação da Volkswagen, ele foi gerente de comunicação da Fiat. E se hoje a Fiat tem alguns carros antigos, é graças, boa parte o trabalho é dele. Não só dele, mas boa parte do trabalho dele. E ele falou que ele tinha que explicar para o pessoal do Cifrão, pessoal da finança, por que você pagou R$600 numa lanterna traseira de Fiat 147, se no Mercado Livre eu acho por 20? 20, 40, 50. Aí ele tem que explicar. Não, mas essa lanterna é original, da fábrica... E a qualidade, era que acrílico, saía daqui da Fiat. É acrílico, não é plástico. O outro é um plástico vagabundo que daqui 6 meses você vai ter que comprar outro de R$20 de novo. Então fazer o carro que tem a lanterninha de 600, a gente tá falando só de uma lanterna. Um negócio assim, ó, de plástico. Para fazer o carro lanterna, inteiro... Você imagina os acabamentos em metal, os frisos e tal. Falaram muito essa semana de um Opala aí de perto de R$1 milhão de reais. Já virou polêmico isso aí. Eu não sei se o cara gastou 20 ou se o cara gastou 2 milhões para fazer. Mas se a gente sentar e botar no papel para fazer um carro, vou falar de carro original, muitas vezes vai mais do que você vai conseguir vender o carro. Vai. Se você quiser botar no papel tudo que você gastou e vender é melhor pelo não preço, fazer essa besteira. Você não consegue recuperar. E aí tem um lado emocional também, que esse também não tem preço. Exato. Esse é o mais assim. Agora, a gente vê, por exemplo, os carros originais, a gente consegue, às vezes, garimpar coisas eu mesmo. Na época do Sambó, de 15 anos atrás, eu já estava tentando remexer umas coisas lá que, nossa, tem que... Chega, já está entulhado. Sim. Achei lá a lanterna de cara original. Às vezes a gente até esquece, né? Não sabia que tinha. Achei numa caixa, nossa, eu tenho um Granlux 71 e essa semana passada um dos piscas parou de funcionar na parte de baixo, que o 71 ainda é canto cego, pisca embaixo. É o pisca embaixo do para-choque. Então foi até 71. Então de 70 a 74, esses dois só 71 e 72. Depois 73, 74, 78, desculpa. 74 aí já tem toda a parte de cima, tal, já não tem mais os piscas menores. Então são poucas peças feitas e não acha mais. E deu um pau lá, tive que trocar. Falei, nossa, já tá ruim, meio enferrujado. Eu falei, pô, sei que eu tinha, não tinha. Bom, aí mexendo semana, vai, não vai. Um saquinho abro, tá lá um joguinho dos piscas originais. Zero dele lá, mas não sei aonde foi. Provavelmente foi no Sambódromo, que a gente comprava aquela coisa, não dava muito valor. Eu tenho, por exemplo, um Diplomata, um 92 Collectors, um deles. Vivia no Sambódromo lá de um senhor. A gente entrava lá em 2009, 2010, né? Passeava lá nas terças-feiras. Não sei o quê. Esse é o pai, esse é aquele 92. Que sempre vem. O 9 é aquele Collector. Tá. E nem dava bola. E continuava andando e vendo os outros carros. Aí depois, uma certa vez, apareceu
no Estadão lá, Diplomata 92, assim, 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 uma travessa da Radial Leste e tal. Era esse Collector e eu comprei Olha. por nem sei quanto preço. Vamos falar Mas então. Collectors é uma edição comemorativa isso. para dizer que a GM, a fabricante, quis falar, olha, estamos decretando o fim, vamos fazer uma comemoração. Isso, exatamente. Quantas Foram unidades? 100 unidades, não são É. exatamente os 100 últimos carros, não são, mas são todos 92, todos a gasolina, todos automáticos. O único opcional que o Collectors tem é o banco em couro. Normalmente vinha em tecido, você podia ter o banco em couro. O resto, o carro é completo, Vem nas alguma coisa cores. marcada no couro ou não? Não vem, o couro não vem. No volante, só em vez de estar Diplomata SE, está escrito Collectors. Sei. Os apliques, que nem no meu aqui na porta, escrito Diplomata, e na tampa da mala, automático e tal, são em dourado. Tá. E nas cores azul, vinho e preto. Só dessas três cores. Todos automáticos, e todos a gasolina. Tem ainda os Opalas 92 verde, prata e tal, mas os Collectors são só esse e as unidades aí de um. E o Não tem carro vinha. numerado, não tem nada assim. Ah, não existe uma Não, não uma tem. A sequência gente. de chassi, É, alguma então, é isso que coisa? tá. Tem uns especialistas aí que a gente até tem por aí, Ah. NNB8, não sei o que, tá. Então conseguiu catalogar do 1 até o 100 os chassis. Mas Ah. desses tem carro lá que não aparece. Supõe-se que o cara comprou, guardou nem nota fiscal e VAPT nem Sim. licenciou. Dizem aí que a gente bate muito papo em todas as redes sociais, que desses aí, os que foram roubados, os que foram acidentados, deu PT, diz que tem de 65, entre 60 e Tá. 70 carros, por aí. É o que falam. E esses carros, eles foram vendidos num preço muito maior ou Não. Era convencional? convencional para a época. Tanto é que teve muitos carros de Collectors ou outros 92 que depois que encerrou a produção, que comemorou agora em abril, Sim. né, o final da produção dos Opalas, ficou ainda na concessionária. E você vê que a nota de fatura é setembro, outubro. É lá Era um final, porque encarne, vai. fez o carro, foi o último a tal e ficou nas concessionárias ainda. Vamos ser sinceros, se a marca encerrou a atividade é porque comercialmente já não valia a pena. Até porque a gente tinha a chegada do Ômega, a gente tinha Isso, outros exato. produtos É, carro com, mais modernos para quem quer uma carro ferramenta com de trabalho. injeção, abudiu o Então é carburador. natural que esses últimos carros até deem uma encalhada, porque já não Exato. está, se estivesse vendendo bem, não ia É, parar. exato. Então, e não tinha esse conceito, como é que ia saber? Ah, colecionador, tudo bem, você ganhava uma capinha com a história, a chavinha, uma fita com toda a história do Opala e tudo isso aí. Coisas que nunca ninguém viu. Acho que quem comprou foi, guarda, engaveta, depois quando vende o carro, nem lembrava daquilo. Quem comprou também, Sim, não na época, não sabia sabia muitas tal. vezes. Aí foi-se agora, com essa coisa do antigo mobilismo, do saudosismo, correr atrás de tudo isso. O pessoal, poxa, mas vinha, que legal se tivesse um com tudo isso completo. Então é muito raro, muito raro. Agora, me diz uma coisa aqui que eu quero saber. Qual a tua lembrança mais legal a bordo ou relacionada a um Opala? Olha, eu acho que uma coisa é com o pai da gente sempre, né? Quando meu É, pai comprou esse Opala 71, que foi o primeiro carro que ele da linha Chevrolet que ele comprou. Aí foi na época que eu aprendi a dirigir, 73, 74. Porque depois em 74 ele trocou por um outro Opala Coupezinho vinho, olha. 4 cilindrinhos. Aham. Então, Quer dizer, ele e gostou de Opala, porque ele não, porque continuou. mas era o carro de mercado, era o Sim, carro que estava na moda, ou seja, era o que se produzia. Enfim, o carro familiar, dentro de um tamanho justo, tal, sim. era o Opala. E aí, quando eu tirei a habilitação, com ele, não se precisava fazer naquela época autoescola. Então É. tinha motorização e tal, aí eu saía com ele, a gente ia na cidade universitária, era aberta, vamos lá, agora anda aqui, anda ali. E eu fazia todo o percurso, andava e tal, até que depois que ele me deu todas as dicas que eu dirigi, ele marcou, fui lá no Ibirapuera, que era ali o Detran, entrou o examinador do lado do Opala, nosso, no carro, Foi com o com o Opala. Opala, tudo assim, não existia autoescola, não precisava, era bem mais light, a coisa era séria e ninguém trambicava nada. E dirigia-se E bem. dirigia-se bem. E fiz um circuito lá de pista, lá não sei o que, tal, com ele, pá, manobra, tal, pá, pá. Então o examinador dentro do Opala e tal. Então você vê, tudo começou no Opala, literalmente, até a habilitação. E se você tivesse hoje só um Opala dos teus, Olha, qual seria? puxa vida, viu? Que coisa, hein? O 75, esse meu, é um que chama muita atenção, é um clássico.
Mas eu tenho, por exemplo, o meu cara preta, é o 4 cilindrinho de nada, você não dá nada, mas é o vermelho, vermelho Fórmula com capô preto. É clássico. Só foi um ano feito, que foi a transição do capô que abre, né, com a É lanterna raro, quadradinha. é bom de É usar. o primeiro 4 cilindros, todos os SS eram 6 estão lá lançados na época, né? Muito pé de boi, simples demais. Que, aliás, todos os SS Sim. foram baseados em cima do carro Standard. Depois deram uma repaginada, ficou bonito, elegante, mas a verdade é que os SS todos foram feitos em cima dos carros Standard. Até Por porque o carro isso, standard, via de regra, quase sempre, é mais leve do que os outros. sim, Então, sim, até. mas por isso que às vezes o pessoal fica naquela dúvida: comprar um SS 6 cilindros que custa X em preço, ou comprar um Gran Luxo, um Sim, Commodoro, da década, famosos Commodores em 75, 76, 77, meio teto de vinil, se for o sim. Coupé, que tinha e está valorizado. Mas por quê? Mas tem acabamento, coisa anti-ruído, tem um buclê e tal, porque esse sim tinha uma estrutura. E o SS tem um apelo esportivo. Então, e os valores ficam ali, né? Hoje em dia os SS dispararam de preço, né? Mesmo até os 4 cilindrinhos, dependendo de onde você acha, com quem tá, a preservação e a história, tudo tem a ver, né? A história, a Sim. preservação e tudo. Então, acho que hoje tá na mão. A gente sempre fala, poxa, daqui a 5, 8, 10 anos, ou 20, eu não sei. A gente começa a ver muito carro aí, hoje, valorizando na mão desse pessoal que hoje está indo nos eventos de carros, mas não são os antigomobilistas da nossa época. É a geração nova. Nós participamos dos Opalas, né? Que nosso pai dirigiu, Sim. nós dirigimos, enfim, a família toda dessa aí curtiu durante esses 20 anos. Hoje é o pessoal que tem Opala que não era nem nascido na época que os Sim. Opalas tinham. Ouviu falar, né? Ouviu falar, consegue comprar, vê a história, se anima nos eventos, vê esses carros preservados e querem ter. E, por um lado, é bom, porque valoriza, estão resgatando ou não deixando estragar os carros e, quem sabe, vai ficar por muitos anos ainda. A gente vê uma coisa. O- Os carros pré-guerra, que a gente comentou aqui no Sim, começo do Pacaembu, eram o que é. eram os colecionáveis. Hoje a gente nota que tem uma queda de valor por uma coisa que infelizmente acontece. As pessoas vão tendo idade, vão passando de plano, vão falecendo, e nem todo mundo que fica tem a mesma memória, o mesmo. Com o Opala, acredito que demora mais porque o Opala tem bastante, está É. bastante no imaginário popular. Mas o Opala Clube de São Paulo pretende fazer para que, olha, passar o bastão para a próxima geração cuidar dos Olha, isso é Opalas? uma coisa Que é que um ainda legado. mas nós temos, ainda bem que nós temos um pessoal novo aí, jovem, que tem Opala. Esse ano, no começo do ano, a gente pegou um rapaz lá daqui de Osasco, Carapicuíba, ele comprou uma Opalinha 72, laranja e tal. Você vê, veio lá do interior de Ribeirão. Aí fizemos a vistoria para ele, se associou e fizemos a vistoria de placa preta. Ele já vinha uma placa preta, sabe aquelas placas pretas que você Sim. compra lá na loja, mas Cê- não sei de onde é. Mas tudo bem, vamos manter. Vimos os carros, tinham os seus desgastes naturais, mas os para-choques alinhadinho, cromadinho, tal. Um carro que já tá. Fizemos as fotos, fizemos tudo. Você vê, um rapaz novo. Só sai fim de semana, um xodó, um cara de 30 anos, sabe? Então, tem esse pessoal hoje novo resgatando, e nós, mais antigos, já 50, 60, 70 e tal, a gente, acho que preservando, levando nos eventos, é um chamariz que as pessoas olham com outros olhos e tá indo. A gente vê, eu tenho muito contato a gente com o Clube de Chevrolet também, né? Porque a gente sempre teve, Sim. eu também sou sócio lá. A gente vê o grande problema lá, tem pessoas de mais idade, é um clube mais antigo, já Exato. 40, eles têm um problema, eles reclamam isso lá, puxa vida, os nossos associados estão ficando velhos, todo ano tem um ou dois que estão falecendo. Eu já ouvi isso do É um Clube do Chevrolet, pessoas dentro do Clube do Chevrolet, do Ford V8 Fordinho. e do Clube do Fordinho. É. Esses três eu já ouvi a mesma coisa, que eles, de certa maneira, demoraram a formar a nova geração e agora estão vendo os amigos ir embora e começam a ficar com medo do futuro do clube. Né? Então, Então, aqui ainda tem um pessoal mais jovem, tem que nem o Luciano, que é o fundador aí, tá aqui com a gente, ele é o vice-presidente, eu tô aqui há um certo tempo também, numa boa, mas a gente vai juntando e vai pedindo para que todo mundo ajude de uma maneira, mas acho que cada clube não tem que ter muita imposição. A pessoa tem que se sentir à vontade
E você fala, ó, tem um evento tal, beleza, pessoal? E dá as informações. Se a pessoa Exato. quer ou não quer ir, sabe? Ó, se você quiser ir, alguém quer um ponto de encontro, a gente vai aqui, não vai, a gente não quer impor, porque acho que isso é um hobby. Você já tem os dias a dias, já tem as coisas, os compromissos, as cobranças do dia a dia. Isso tem que ser uma coisa relaxante. E custa Exato. dinheiro, né? E Exato, custa exato. dinheiro você fazer, tá? E hoje você vê, antigamente a gente ia no Shopping D e no Shopping Interlagos. É. Acabou. A gente esperava aquele momento, não tinha mais nada. Depois criou-se, lá dentro do Pacaembu, criou-se o Sambódromo. Isso. Mas você vê hoje, você tem o encontro lá em Itaquera, tem aqui na Zona Leste, tem na Zona Oeste, tem no Sul, tem aqui no Ibirapuera, que é o clube, tem o de Sim. vocês aqui. Então, você vê hoje vários setores, porque a cidade e os clubes têm tanto carro, tanto lugar, que você consegue fazer um evento lá na Zona Leste, você consegue fazer um evento na Lapa, você consegue fazer um evento aqui perto da Zona Sul, você consegue fazer esses eventos porque a quantidade de pessoas que curtem, que vêm e tal, e você se locomover não precisa ir mais tão longe eu, assim. eu penso que o clube tem que convidar, não Sim. obrigar. Sim. Então bombardeia a pessoa, já aproveita. Antigamente a gente falava assim, ó, vai ter encontro daqui de 2 meses. Ah, então você vai. E a gente nem se falava, porque tinha só telefone fixo e muitas e olha vezes, né? lá. Então contava que as pessoas iam se encontrar. Eu acho que talvez por isso foram se criando, eu acho, não tenho certeza, foram se criando a obrigação. Não, tem que participar de encontro, tem que isso, tem que ir pelo menos não sei quantos encontros por ano. E aí vira a coisa chata da obrigação. Acho que hoje a gente tem uma ferramenta tão boa que é o WhatsApp, as redes sociais e É tudo verdade. mais. Facilitou, Então, antigamente não, né? você só bombardeia informação. E pronto, e espera. E aí, claro, eu quero fazer uma homenagem pro Silvio dos 30 anos do Opala. Aí sim, passo a mão no telefone, falo com meu amigo, convido, que vai convidar mais gente e tal, mas eu acho que a obrigação não tem que ter. A gente já tem tanta obrigação na vida. O Então, carro antigo eu tem que acho ser que diversão. é a obrigação que a gente tem é de curtir, de ser tirar a preocupação. Se você vai para um evento desse preocupado ou chateado porque estou obrigado aí, não vai ser boa coisa. Eu só espero uma coisa, que ele não tenha vindo por obrigação, mas sim por Não, diversão. por prazer, porque eu acho que essas histórias ou esse convívio que tem, você vê, a gente, como eu falei, primeiro foi o primeiro clube do Opala Federado, mas você vê, temos hoje o ABC Opala Clube, tem o 676 Clube, só que na região de São Paulo, isso oficiais. Sim, Mas sim. você tem o Fora as pessoal confrarias, o os pessoal grupos. Osasco, os amigos do Osasco, amigos. Tem vários. E a gente, graças a Deus, antigamente meio que ficava mais. Hoje todo mundo convive, todo mundo vai lá no Drincar Museu, vamos fazer um Sim. negócio. Vamos embora, pessoal, vamos participar, vamos tirar o carro da garagem, vamos conviver e rever os amigos. Hoje todo mundo está se dando bem nisso aqui. É Acabou, isso. não tem mais um querendo puxar o tapete do outro, não. Até porque é bobeira. A gente percebe que isso é coisa de A gente já menino, passou da né? idade também disso, né? É Não dá. verdade. Então hoje a ideia é essa. Então, porque o Clube do Opala, porque. Não, pessoal, vamos fazer um evento, vamos fazer. E chama todo mundo e pronto. Então, a gente quer agora, com esse aqui, fazer um dia aí, vamos convidar, já falei com o pessoal do 676 do APC, mas vamos combinar lá, já falei com o pessoal do Drincar Museu, porque Drincar. dos 30, vamos fazer um dia, um passeio aí, Que comemorar os legal. 30 anos lá, vamos lá no Drincar. Aí você tem um descontinho para entrar lá no museu para visitar, um pequeno desconto para quem quiser almoçar por lá. Mas, assim, espontâneo. Vamos comemorar? Vamos, né? Quer ir, vai. Vamos curtir. É os 30, é um chamariz, é os 30. Então vamos lá, 30 anos. A gente É isso aí. valorizar um pouquinho o patrimônio. Silvio, muito obrigado. Obrigado pela tua presença aqui. Eu Só te queria, agradeço só demais. queria falar só mais um negocinho, Claro. se puder. Quando a gente falou muito desses carros modificados e carros mais caros ou menos caros, eu acho que tem um fator primordial hoje que ajudou também, que eu, como faço parte da federação, e a federação, a gente lá levou esse projeto, não levou, ajudou essa ideia tal, valorizar esses carros hoje modificados. Qual a importância? Sim. Então a federação, que era carro, muita gente acha que é só carro original, carro de tiozinho, original, federação, carros antigos. Tanto é que ela ajudou, junto ao Senatran em Brasília, a criar não só o modelo de carro de coleção, né? Sim. Como também do carro modificado. Modificado. O carro de coleção, tanto o original quanto o modificado. Isso que foi. Então hoje, para valorizar esses carros que são caros, gasta-se tanto quanto o carro Sim. original e tem o seu e às vezes visto meio assim com coisa torta.
Então, hoje foi criado a regra, o próprio governo reconhece e foi criado, então, o modelo de carro de coleção original e modelo de carro de coleção E modificado. que é muito importante ter essa certificação, Exato. também para modificação. Olha só, o Detran de São Paulo, neste momento, não está exigindo CAT de alteração de motor. Olha que interessante. Então, Então, quer dizer, até facilitou isso. Não sei quanto tempo isso dura, porque coisa de política a gente nunca sabe o tempo que dura. Mas eu acredito que é importante. Eu lembro que eu conversei até com o Samuel disso. Ele me ligou pedindo para eu gravar um vídeo e tal. Eu tinha acabado de ir na reinauguração do Velopark. Eu fui com um carro de mecânica original. Mas daqueles 2.000 carros que estavam ali participando, eu te digo que metade ou 2/3 tinham suas modificações. E eles estavam fazendo o que um carro tem que fazer, andar. Se isso ajuda a criar paixão pelo automóvel, e ainda mais lá, Velopark, que ele começou o quê? Com a Fiotec, não sei o quê, que é modificado. Então imagina se tem, lembra essas regras que queriam a cada 5 anos, não sei o quê, que caiu logo? Sim. Imagina, aí uma fábrica dessa não vou mais poder fazer, vai fechar, vai perder emprego, vai... Então são coisas que o pessoal joga ideias absurdas que não vai colar. O lado do político, se ele parar e pensar direito, seja o carro original, seja o carro modificado, eles estão gerando emprego. E nesses tempos bicudos que a gente está vivendo, então gerar emprego, gerar trabalho, gerar renda é mais importante do que criar picuinha para ficar multando os outros. E eu, como faço parte aqui da federação, aqui a gente tem 4 diretores aqui para ajudar, porque para tentar organizar e visitar aqui. É o Cláudio também, que é do Clube do Opala, que é o diretor técnico, por acaso é o Opala, o Samuel, né? Sim. Que hoje é do 676 Clube, e o Carlos Alemão, que é do SP2. Sim. Que também, então, são tudo pessoas assim, que gostam, que amam. O Carlos Alemão, às vezes, fica sábado lá reconstruindo e refazendo o carro na garagem dele. Então, são uma pessoa dedicada. Então, essas coisas, acho que são essas pessoas assim, e a gente tenta só transmitir calma para as pessoas fazerem, não dá certo aqui, mostrar e ver que as regras não são para coibir nada, é muito para tentar ajudar. Sim. É preciso ter parâmetro. Exato. Né? Tá bom? Muito obrigado, Silvio. Obrigado aí pela participação, obrigado por ter vindo. E é Grande sempre bom aprender com o Opala. E a gente tá sempre aprendendo, a gente já sabe tudo. Meu Deus, sempre tem aquela pergunta que para a novela, aí eu vou consultar os outros amigos, porque não sei, certamente acontece isso, não é verdade? Direto. Isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado.